Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuando aqui nossas aulas usando o app Inventor, tá? E agora a gente vai realmente construir um CRUD. Para quem se esqueceu o que é o CRUD, né? São aquelas operações básicas que nós temos em banco de dados, né? De criação, recuperação, atualização e delete, tá? Então a gente vai criar CRUDs aqui usando o recurso do app Inventor, que é o TimeDB. Tá? Aqui, de novo, é um banco de dados local, tá? Que vai armazenar um arquivo físico dentro do dispositivo, tá bom? Para trabalhar nesse exemplo, a gente vai cadastrar cliente, tá? Então a gente vai ter 3 telinhas. A primeira tela, essa tela como se fosse um menu inicial, né? Onde a gente vai ter aqui uma legenda com o título, né? 4 botões, um para cadastrar, outro pesquisar, outro excluir, outro atualizar e um sair, tá bom? Em termos de layout, né, o que essa tela tem? 4 botões aí, né, só definir aqui a questão de percentual da largura dele aqui, mudei um pouquinho aqui a questão do texto, tá? Nada demais. A tela também bem padrão, a única coisa foi colocar o alinhamento horizontal como centro, né, e mudar o tema aqui para device, nada demais também não, tá bom? Reparem que essa tela, ela não tem aqui o componente TimeDB, tá? Ela não necessita desse componente TimeDB, porque ela efetivamente não vai gravar, não vai recuperar nada que tiver gravado ali dentro. Então a gente não precisa de inserir, tá joia? Então essa seria a nossa primeira tela. Então dê um pause aí, construa essa tela, né? Vocês já estão mais do que acostumados a usarem esses componentes de interface, tá? Não vou ficar fazendo passo a passo não, é bom para vocês relembrarem um pouquinho, tá bom? Então construam essa primeira tela aí, essa screen 1, e depois vocês vão adicionar mais 2 telas, tá bom? A segunda tela é cadastrar cliente, tá? Então tá aí o nosso cadastro de cliente. Reparem que é uma tela bem simples também. Ela tem um organizador aqui horizontal, vocês podem ver aqui do lado direito da tela. Dentro dele a gente tem uma legenda e uma caixa de texto, tá? O primeiro organizador horizontal para o CPF, o segundo para o nome, o terceiro para o endereço e o quarto para o e-mail. E embaixo a gente tem um botão gravar e um botão voltar para a tela inicial, tá? Então essa tela aqui vai ser responsável por gravar no nosso TimeDB esses recursos que a gente está utilizando, tá? Reparem que essa tela ela já tem componente TimeDB, tá? Então a gente tem ele aqui entre os componentes invisíveis abaixo do dispositivo e nós temos ele aqui também na nossa árvore de componentes, tá? E nós colocamos também um notificador. Esse notificador que está aqui na pasta de interface de usuário, notificador, está aqui, tá? É um componente bem simples que serve para mostrar uma mensagem, né, rápida para o usuário, para ele ter alguma informação. Então, como a gente vai gravar, é interessante a gente colocar esse notificador para contar para o usuário se gravou ou se não gravou, tá bom? Então, dá um pause aí, construir essa tela também rapidinho, nada demais, nenhum segredo não. E aí, terminando, a gente já parte para a tela 3, tá bom? Na tela 3, assim que vocês adicionarem, é uma tela que a gente vai usar ela para pesquisar cliente, tá? Então, ela é uma tela que vai ser bem útil para nós. Como que ela vai funcionar? Nós vamos pesquisar a partir do CPF. Então, a gente vai incluir aqui um campo para o usuário digitar o CPF. Repara que, de novo, a gente tem um organizador, legenda e caixa de texto, tá? E embaixo aqui a gente tem um botão buscar, beleza? E aí, como que vai funcionar? O usuário preenche um CPF, clica no buscar. Se ele encontrar esse CPF entre os cadastrados, ele vai exibir aqui. Repara que a gente tem dentro do organizador o legenda 3, que é o CPF, e depois eu deixei um pontinho aqui só para ficar visível, tá? Vocês podem deixar sem nada. E é outra legenda que a gente está chamando aqui de exibe CPF, exibe nome, exibe endereço e a última exibe e-mail, tá? O objetivo é simplesmente mostrar o resultado dessa tela. E de novo, essa tela ela tem um componente do TimeDB, então ele aparece aqui entre os componentes visíveis aqui embaixo, tá bom? E nós colocamos o notificador, somente para mostrar para o usuário quando determinada pesquisa não tiver resultado, tá bom? Então aqui nos componentes também eles aparecem, tá? Então de novo, não estamos aqui, né, muito focados nesse primeiro momento com parte de design, de interface, tá? Nós vamos focar em construir, né, esse momento, esse CRUD que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que o nosso cliente, ele sempre vai ser composto por CPF, nome, endereço e e-mail, tá? Gente, poderia ter mais atributos, poderia ter outras informações, nós vamos fazer com esses 4, né, itens que dá para a gente ter uma noção. E aí é importante, quando a gente vai trabalhar
nesse cenário é que a gente defina a lista. Como a gente viu na última aula, quando a gente vai gravar muitas informações associadas usando o TimeDB, a gente precisa de trabalhar com lista. Tá? Então, nesse caso, as nossas listas elas vão ter essa organização, tá bom? Todas as listas, a posição 1, ela será o CPF. Tá? Então, na posição 1 a gente tem o CPF. Na posição 2 a gente tem o nome. Na posição 3 a gente tem o endereço. Na posição 4 a gente tem o e-mail. De novo, 1, CPF, 2, nome, 3, endereço, 4, CPF. Tá? Então, é importantíssimo que a gente defina e mantenha esse padrão para conseguir fazer CRUD usando TimeDB e usando lista, tá bom? Então, isso aqui é essencial para a gente estar trabalhando. Então, de novo, todos os nossos clientes, eles serão compostos por CPF na posição 1, nome na posição 2, endereço na posição 3 e e-mail na posição 4. Tá? Isso se repete para quantos clientes a gente for cadastrar. Tá bom? Então, a primeira dica fundamental aí, determine qual é a padronização que você vai estar utilizando aí para trabalhar. Olha, com essa definição da posição na lista definida, vem a segunda parte, tá bom? Como que funcionam os arquivos dentro do TimeDB? Já expliquei isso na última aula, mas vou fazer uma revisãozinha rápida aqui. Eles trabalham na base de chave e valor. Então, cada atributo, cada coisa que nós formos gravar usando o TimeDB, ele vai ter uma chave de identificação. Né? Se você fizer uma analogia com o banco de dados, é como se fosse o campo de identificação, o ID ou a chave primária que a gente teria lá, tá? Isso fazendo uma analogia, tá bom? Então, isso aqui seria o nosso identificador, tá? De cada um dos nossos clientes que nós estamos cadastrando. Então, cada cliente tem um identificador único. Por que a gente está usando o CPF? Porque o CPF não repete, né? Aquela mesma lógica de chave primária, a gente evita dor de cabeça. Se a gente colocar nome, a gente vai ter dor de cabeça, tá bom? Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Primeiro cliente nosso, o CPF 12345678900, certo? Ele tem o CPF repetido, gravado novamente aqui, então não tem problema a nossa chave ser gravada, porque o que vai ser gravado dentro do arquivo é só o que está aqui, no caso nosso, na coluna F. Tá? São só esses itens aqui, ó. Então, a gente repete o CPF na posição 1 da lista, na posição 2 a gente coloca o nome, na posição 3 a gente coloca o endereço, na posição 4 a gente coloca o e-mail, certo? Vai ser o mesmo cenário. O cliente do CPF 987654321, tá? Ficou trocado, vou mudar. Tá? Pronto. Repare aqui, o CPF dele é o mesmo CPF do identificador. O segundo campo é o nome, o terceiro campo é o endereço e o quarto campo o e-mail. E aí vale a mesma coisa aqui para a nossa cliente Maria, que tem o CPF 5554444, tá bom? Então, se vocês entenderem isso aqui, fica bem mais fácil, bem mais lógico construir o nosso aplicativo usando, né, o TimeDB para trabalhar com a entidade, tá bom? Lembra que a gente está basicamente tentando forçar com que esses 4 itens aqui, esses 4 campos combinados, formam uma entidade, no caso, cliente. Então, você poderia fazer isso com produto, com aluno, com carro, né, com viagem, com o que você achasse que for necessário. E lembrando de novo que, vou colocar aqui, o TimeDB, tá, que a gente está usando, é um banco local. Tá? Ele vai rodar, nesse primeiro momento, dentro do próprio aparelho, dentro do próprio device. Tá bom? Então, lembre-se disso que a gente está trabalhando com uma ideia de fazer um banco de dados local. Beleza? Qualquer dúvida, gente, não deixe de me contactar, WhatsApp, e-mail, chat, Google Sala de Aula, manda mensagem que a gente vai resolver, tá bom? Então vamos voltar lá no nosso app Invento. Estamos aí de volta ao app Invento, certo? E agora a gente vai realmente começar a construir nossas telas. Espero que vocês já tenham construído aí as interfaces, tá bom? De novo, eu não vou construir as interfaces porque eu acho que a gente pode ir seguindo aqui que vocês já vão tirar de letra. A Screen 1, ou a nossa tela inicial, é uma tela muito simples, né, que vocês já estão muito habituadas a trabalhar. Não tem muito segredo, tá? Porque basicamente como que ela vai funcionar? Ela vai ter os botões, tá? Então quando o usuário clicar no cadastrar cliente, a gente abre a janela 2. Quando clicar
no pesquisar, a janela 3 e assim por diante, tá bom? Essa primeira aula, essa primeira parte, a gente vai fazer o cadastrar e o pesquisar, e nas outras aulas a gente faz o excluir e o atualizar, tá? E aqui vale um destaque, né? Qual que é o destaque? Vocês vão entender que o pesquisar cliente é uma coisa que a gente vai usar demais, tá? Por quê? O pesquisar cliente em si, né? Ele vai lá no TimeDB, consulta pelo CPF se ele está cadastrado. Sempre que a gente for excluir um cliente, primeiro a gente precisa de fazer pesquisa, certo? Sempre que a gente for atualizar, primeiro a gente precisa de fazer pesquisa. E quando a gente vai cadastrar, nós vamos fazer isso também, para evitar o quê? Da gente cadastrar dados duplicados do nosso banco. Então imagina, né, vamos pegar o exemplo do Wagner lá, que está construindo um aplicativo do Disque Cerveja, né, do Disque Refrigerante, do Disque Água, do Disque Bebida, né? Imagina que um usuário dele, um cliente dele foi lá e cadastrou, né, e ficou 3, 4, 5 meses sem voltar, né? Então, quando ele acessar o aplicativo de novo, ele não vai refazer esse cadastro, certo? Ele vai aproveitar aquilo lá. Então, o pesquisar cliente é um recurso que a gente vai acabar usando bastante, tá bom? Mas, de novo, primeira parte da aula, nós vamos fazer o cadastrar e nós vamos fazer o pesquisar. Então, vamos lá para os blocos, vamos deixar o design de lado e aí a gente parte para os bloquinhos. De novo, a Screen 1 é muito tranquila de ser feita. Tá? O que nós vamos ter aqui? Quando o usuário clicar no botão cadastrar, então selecionei o botão cadastrar aqui do lado. Quando clicar, tá? O que nós vamos fazer? A gente vem aqui no bloquinho de controle e a gente vai abrir uma tela nova, né? Abrir outra tela, tá aqui, e a gente passa o nome dessa tela, que é um texto. Tá? Então, o cadastrar vai nos levar para Screen 2. Tá? Quando clicar no pesquisar, mesma coisa, aqui, procuro abrir outra tela, vem no texto e a gente vai abrir o Screen 3. Tá? Vamos deixar para fazer o atualizar e o excluir na segunda parte, tá? Mas o sair a gente já pode incluir. Então, quando clicar no sair, a gente tem aqui nos bloquinhos de controle uma opção que é fechar a aplicação. Tá? Então, a gente pode usar ele aqui. Pronto. Então, basicamente, esses três conjuntinhos aí compõem a nossa Screen 1. Tá bom? Que o objetivo é simplesmente, né, fazer a navegação aí. E aí a gente parte para a nossa segunda tela. A nossa segunda tela, a Screen 2, a tela no design dela, para vocês se lembrarem, é uma tela de cadastro que a gente vai estar utilizando para armazenar valores dentro do TimeDB. Então, de novo, não se esqueçam de incluir o TimeDB, tá? Porque é fundamental. Esse TimeDB tem um nome, deixa o mesmo nome em todas as telas que a gente estiver trabalhando. Então, vamos lá, vamos para os blocos dessa tela, dessa Screen 2. O que nós vamos fazer? Já que nós vamos trabalhar com a ideia de uma entidade, certo? Então, o nosso cliente ele é CPF, nome, endereço e e-mail. Nós vamos ter que trabalhar com lista. Para trabalhar com lista, é interessante a gente criar uma variável. Então, a gente vai criar uma variável aqui inicial. Tá? Podemos chamar ela de clientes. E essa variável ela é inicializada com uma lista vazia. Então, a gente tem aqui o bloquinho de lista. Tá? E aí, a gente vai procurar aqui o criar lista vazia. O primeiro item aqui. Então, está aí. Deixa eu dar um zoom aqui, porque eu estou achando que a primeira tarefa nossa é criar esta lista, essa variável aí que é uma lista vazia. E agora vai funcionar da seguinte forma. Deixa eu voltar aqui no design. Quando o usuário clicar em gravar, é que as coisas vão acontecer em termos de programação. Então a gente vai procurar o botão gravar aqui, tá? Reparem que eu renomeei ele lá no design. Se vocês não renomearem, procurem o nome que vocês deixaram lá. Tá? Então, quando o usuário clicar no botão gravar, tá? O que nós vamos fazer? Conforme eu falei na explicação, nós vamos primeiro testar se esse usuário, se esse cliente que o usuário está querendo cadastrar, se ele já está cadastrado. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é chamar o TimeDB para verificar se aquele CPF que o cliente está querendo cadastrar, se ele existe, tá bom? Depois que a gente fizer isso, a gente grava ou a gente dá uma mensagem falando que o usuário já está cadastrado, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Já que nós temos uma variável, nós vamos pegar essa variável e vamos ajustar o valor dela. Então, repara que eu fui lá nas variáveis, coloquei aqui a global clientes,
e a gente vai estar trabalhando com ela. Por que a gente vai usar a variável? Porque a gente precisa dela em outros lugares, tá bom? Então, por isso a gente trabalha com a variável. Repara que no App Inventor ele trata as variáveis como global, mas lembra que o escopo é a tela. Então, essa variável clientes, ela só existe dentro da tela, vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Segundo passo aqui é usar o TimeDB. Então, já que a gente vai fazer uma consulta, a gente vai usar esse bloco obter valor do TimeDB. Então, repare que a gente vem aqui, seleciona o TimeDB, tá? E a gente vai usar esse bloco aqui, obter valor, tá? Como que funciona esse obter valor? Já expliquei na última aula, mas a gente passa um rótulo, né? No nosso caso, a gente combinou que o rótulo vai ser o CPF, então a gente vai pegar o CPF digitado e vai fazer um teste, tá bom? Então, a gente procura aqui no TXT CPF, ajustar, não, na verdade a gente vai só pegar, né, o texto que está ali digitado. A gente procura aqui, TXT CPF texto, de novo, se você não renomeou a sua caixa de texto lá, utiliza o nome que você está usando lá no seu design, tá bom? Como nós vamos trabalhar com lista, tá? Não se esqueçam disso, aqui, se por acaso esse rótulo não existir, a gente vai jogar uma lista vazia. Se aquele CPF existir entre as chaves, os valores ali gravados vão retornar para essa lista que a gente está chamando de clientes. Tá bom? Então, se a gente digitar o mesmo CPF que nós colocamos aqui no exemplo da planilha, tá? Então, se a gente vier ali no CPF digitar o mesmo CPF que está aqui, ele vai retornar esses 4 campos aqui, essas 4 informações. Tá bom? Caso ele não encontre esse CPF, aí ele vai voltar uma lista vazia, como a gente especificou aqui embaixo, tá bom? Então, tá fácil a gente descobrir. Por quê? Se a lista estiver vazia, significa que o cliente nunca foi cadastrado. Se essa lista clientes, ela tiver algum valor, significa que aquele cliente já foi cadastrado. Então, a gente vai fazer um controle aqui de se então, se não, bem simples mesmo, tá? E a gente vai usar um recurso da lista de novo. Reparem que a gente tem uma opção aqui, é lista vazia. Ele faz um teste para verificar se aquela lista é vazia, tá bom? Então, a gente vai usar essa condicional aqui para qual lista? Para a lista da variável. Então, a gente vai verificar se o nosso clientes ali é vazio. Se ela for vazio, significa que o cliente não está cadastrado e que a gente vai gravar isso no banco de dados, tá bom? Então, a gente vai vir aqui no bloco do então e vamos montar uma lista para a gente gravar. Como que nós vamos montar essa lista? Tá? Nós vamos vir aqui e vamos selecionar o bloco adicionar itens à lista. Tá? Qual lista que a gente quer adicionar? De novo, a gente vem aqui nas variáveis e vamos pegar a lista de clientes. Tá aí a nossa lista de clientes. E agora a gente vai adicionar os itens. Repara que a gente tem a engrenagemzinha aqui. Tá? Se nós estamos considerando que o nosso cliente tem 4 itens, nós vamos incluir aqui 4 itens. Tá bom? Então, repare que agora a gente tem espaço para 4 bloquinhos. E esses itens que a gente vai adicionar são os itens que o usuário digitou. Então, primeiro é o CPF. A gente vem aqui e pega CPF texto. Pronto. Pode dar Ctrl+C, Ctrl+V e mudar. Em vez de CPF, o segundo item é o nome. O terceiro, mesma coisa. Pode dar Ctrl+C, Ctrl+V, não tem problema. O terceiro item é o endereço. E o quarto item é o e-mail. De novo, lembrem-se dessa ordem, tá? Essa ordem é fundamental para que as coisas funcionem tranquilamente. Nesse ponto aqui, a gente vai ter uma lista clientes com os dados digitados pelo usuário. Agora a gente vai simplesmente mandar gravar. Então agora é bem simples, tá? A gente volta a usar aqui o TimeDB do lado esquerdo, a gente seleciona ele e agora a gente vai usar o armazenar valor, que está aqui embaixo, tá bom? Então a gente vai usar esse bloco. Repare que ainda é dentro do então. A gente não mexeu no senão ainda, a gente colocou aqui, e aí a gente vai passar o rótulo e os valores que a gente quer armazenar, tá bom? De novo, o rótulo é o CPF, então a gente pega o CPF.texto e coloca como rótulo, tá? E os valores que a gente quer gravar são os valores que estão na nossa variável clientes. Então a gente pega aqui a variável clientes. Esse aqui é o momento que propriamente, né, o nosso cliente, a nossa entidade vai estar sendo gravada. Mas, de novo, a gente está usando uma lista para simular isso, tá bom? Feito isso aqui, deu tudo certo, a gente vai usar o notificador aqui. O notificador é bem simples, tá? É só chamar ele aqui, o mostra alerta, e a gente vai colocar dentro ainda do então,
tá? E vamos colocar uma mensagenzinha falando para o usuário que aquele cliente foi cadastrado, né? Cliente cadastrado com sucesso. Pronto. Já damos uma mensagem para o nosso cliente. Beleza. Ou seja, para a gente gravar um cliente, está pronto, está feito, tá? Não tem segredo, a gente conseguiu montar uma lista. Tá? A dica aqui, básica, as duas dicas, é aqui na hora de fazer esse teste no botão, no obter valor do TimeDB, é retornar essa lista vazia, e na hora de montar a lista que vocês vão inserir, a ordem que vocês vão estar gravando isso, tá bom? Beleza, fechou. Agora, caso aquele cliente já tenha cadastro, ou seja, se aqui nesse primeiro bloco do clique, né, do botão gravar, ele retornar alguma coisa, a gente simplesmente vai mostrar uma mensagem. Então, para isso a gente usa o notificador, mesma coisa, tá? Notificador mostrar alerta, vamos colocar ele agora dentro do sinal, vou copiar aqui, vou só mudar essa mensagem de texto que a gente vai estar usando, tá? Cliente já duplicado. Pronto, mais fácil, tá bom? Isso aqui basicamente é o processo de gravação, tá? De novo, se você estiver trabalhando com carro, aluno, escola, empresa, viagem, qualquer coisa, você consegue simular, tá? Agenda, você consegue simular aqui dentro usando isso, tá bom? A última coisa aqui então na tela de cadastro de cliente, a gente vai fazer o botão voltar, tá? Então, quando o botão voltar for clicado, eu coloquei ele aqui na frente, a gente vai abrir uma tela, que no caso é a tela 1. Então, a gente volta aqui, né? Pega aquela, abrir outra tela e coloca a opção de abrir a tela 1. Então, esses aqui seriam basicamente os blocos para a gente trabalhar na nossa tela de cadastro, tá bom? Reparem que não tem muito segredo, é bem simples mesmo, tá bom? Se vocês quiserem usar o recurso da mochilinha aqui, salvar para vocês usarem outra tela, tranquilo, tá bom? Eu vou fazer isso aqui na mão. Agora nós vamos então lá para a tela 3, tá? E de novo, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, não deixe de me mandar uma mensagem, falar comigo que a gente vai acertando. E agora a gente vai para a Screen 3. A Screen 3, ela é um pouquinho diferente porque ela é o pesquisar, ela não é o cadastrar. Vocês vão ver que ela é bem simples, né? Apesar de parecer um pouquinho mais confusa aí para nós, tá bom? Como que essa tela funciona? De novo, espero que vocês já tenham montado ela e que vocês tenham incluído aqui o TimeDB. De novo, a gente precisa dele, tá? E se vocês usarem TimeDB, lembra, o namespace dele tem que ser o mesmo da outra, só manter isso mesmo, tá? E aí a gente vai lá para os blocos, tá? Porque aqui o funcionamento é bem simples, a gente vai informar um CPF, vai clicar no buscar, encontrou, carrega aqui os valores encontrados no banco de dados, não encontrou, dá uma mensagem falando que não encontrou, bem simples mesmo. Então vamos lá para o bloco, tá bom? A lógica é muito parecida com a da última tela, tá? A gente vai ter que criar uma variável, de novo, a gente pode chamar ela de clientes, não tem problema, e vai ser de novo uma lista vazia. A gente precisa dessa lista, tá? Agora a gente vai usar o botão buscar. Então, localize o botão buscar aí, e quando ele for clicado, a gente vai trabalhar esse recurso. Vou dar um zoom aqui de novo, que eu já estava esquecendo de novo, para ficar mais visível aí para vocês, tá bom? E aí, a lógica aqui é aquela mesma lógica que a gente montou na primeira parte lá do gravar. A gente vai jogar na nossa variável clientes, tá? A pesquisa do banco de dados. Então, a gente pega o TimeDB aqui e a gente vai usar o bloco método obter valor, tá? O rótulo que a gente vai estar pesquisando é o txt pesquisa. Repare, deixa eu voltar aqui no design, que a gente vai usar esse campo que está aqui, ó, informe CPF, tá bom? Aqui embaixo a gente somente vai exibir. Então, estou de volta nos blocos aqui. A gente vai pegar, no meu caso, o txt pesquisa e ver o valor que está digitado nele. Então, estou passando aqui qual que é o valor que vai ser digitado. E, de novo, se o rótulo não existir, o que nós vamos fazer? Jogar uma lista vazia aqui, já que a nossa variável clientes foi uma variável para trabalhar. Então, a gente fez a consulta no banco. Agora, é a mesma lógica de novo. A gente vai fazer um sim, então um sinal. Então, vamos pegar o bloquinho aqui. E aí a gente vai fazer um teste. Se por acaso a nossa global clientes aqui, a nossa variável clientes, for uma lista vazia, significa que aquele cliente, né, não foi cadastrado. Então,
Então, a gente vai vir de novo no lista e vai usar lista vazia. E vamos pegar a nossa variável clientes. Prontinho. Se for uma lista vazia, significa que o usuário, que o cliente não foi cadastrado. Então, a gente usa o notificador, a gente usou no último aula, e manda um alerta falando que ele não está cadastrado. Tá bom? Uma mensagenzinha somente para ele ficar assim. Então, cliente não cadastrado. Pronto. Certo? Ou seja, o nosso, então, é só isso. Né? Se a lista está vazia, significa que o cliente não está cadastrado, a gente só mostra para o usuário e vida que segue. Agora, se a lista não estiver vazia, significa que o TimeDB retornou para a nossa variável global clientes os itens que estão gravados. Então, ela voltou, né? Um CPF, um nome, um endereço e um e-mail. Não se esqueçam disso. E o que a gente vai fazer é bem simples. A gente simplesmente vai usar aqueles campos de exibição, aquelas legendas, né? Então a gente tem aqui o exibe CPF, a gente vai ajustar o texto deles, tá? Então eu vou pegar aqui, ajustar exibe CPF texto para, e aí a gente vai pegar o item da lista. Então de novo a gente vai trabalhar com a lista, tá? Aí a gente vai usar o bloco selecionar item da lista, tá? Repare que a gente tem que selecionar item da lista. Aí a gente passa qual é a lista, de novo, é a nossa variável global clientes, está aqui, tá? E o índice é um número, tá? É um número. Como a gente definiu que o 1 era CPF, então a gente vai mudar aqui para o 1 CPF, tá bom? E a gente vai fazer a mesma coisa para o nome, para o endereço e para o e-mail. Então, aqui bem simples, Ctrl+C, Ctrl+V, é só mudar. Em vez do CPF, agora vai exibir o nome. O nome é o índice 2. A lista é a mesma, certo? Vou mudar aqui para o endereço. O endereço é o índice 3. E, por fim, o e-mail. O e-mail, é o índice 4. Certinho? Está feito, pronto. Se aquele cliente cadastrado com o CPF tiver no banco de dados, a gente vai fazer isso aqui para exibir. Tá bom? Como a gente já colocou o botão voltar, vamos fazer a mesma coisa aqui também. Tá? Ficou o botão 1 aqui, não tem problema. Quando o usuário clicar no botão 1, abre a tela, tá bom? E abrir. Prontinho. Feito isso, gente, essas duas primeiras operações que a gente combinou de fazer de CRUD, elas vão estar prontas, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, vou voltar, vou voltar lá no nosso screen 1, vou colocar o iStarter para funcionar, o nosso emulador, e vou tentar conectar nele aqui agora para ver o que vai dar certo, tá bom? Ou o que não vai dar certo. Como vocês sabem, demora um pouquinho, né? Mas está indo aí, carregando, a gente vai aguardar. E aí, enquanto vai carregando, gente, só a título de revisão mesmo, tá? De novo, o TimeDB, ele não é um banco de dados relacional, tá? Tabela, igual vocês viram com o Carlos, vocês viram comigo também, tá? Mas a gente consegue simular usando listas como se fossem essas entidades, como se fossem essas tabelas, tá bom? Então, por isso que é muito importante que vocês gravem essa ideia, essa lógica de chave, valor, tá bom? Sempre a gente associa uma lista a uma chave. Então, a gente está usando o CPF aqui para ficar uma coisa fácil de ser lembrado, tá bom? E a gente poderia, nesse mesmo banco, criar outra lista que vai ter outro tipo de identificação para produto, para compra, para preferências, não tem problema, tá bom? É bem flexível, tá bom? Então lembrem-se disso e lembrem-se também, eu vou esquecendo, da questão de manter a uniformidade, a padronização dos índices que vocês definirem aqui, tá bom? Enquanto isso, o nosso simulador está carregando. E aqui, então está aí a nossa telinha inicial, tá? Cadastrar cliente. A gente vai no cadastrar cliente, demora um pouquinho para carregar, normal. De novo, tá, gente? Vocês podem usar outras, podem instalar no device de vocês, podem usar o aplicativo para funcionar, tá? Então, vamos colocar aqui um CPF. Tá? Vou colocar um CPF todo 88. Vou contar que senão fica mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Vou colocar aqui o nome Bruno. Vou colocar o endereço rua. E-mail Bruno. Prontinho. Feito.
Vou esconder aqui a nossa telinha e vou vir no gravar. Ó, cliente cadastrado com sucesso. Repara que isso aqui é aquele notificador. Tá bom? E aí eu vou voltar. Quando a gente volta, a gente cai na tela inicial de novo. Tá bom? E agora a gente vai lá no pesquisar. Quando a gente vai no pesquisar, a gente vai repetir o CPF que a gente cadastrou. Tá? Então eu vou vir aqui no informe do seu CPF. Repare que meus campos, claro que esse dica para a caixa de texto depois vocês tiram, tá bom? Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vamos buscar. Quando a gente busca, deixa eu tirar esse teclado, repara que ele mostra aqui para nós, certo? O CPF, o nome, o endereço e o e-mail, certo? Então a gente encontrou. Se a gente colocar um CPF que não existe, repara que ele dá cliente não cadastrado. Mas ele não está limpando a tela aqui, coisa que dá para fazer bem tranquilo, tá bom? Vou voltar aqui, lá na tela inicial. Vou voltar lá no cadastrar cliente. E de novo, vou tentar cadastrar o nosso CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar outro nome aqui. E vou tentar gravar. Repara que ele dá aquela notificação cliente duplicado e ele não grava. Se a gente colocar algum valor diferente no CPF, vou colocar 8888 e vou no gravar, ele dá ao cliente gravar com sucesso. Tá bom? Então, nessa primeira parte da aula, a gente fez o gravar e fez o pesquisar. Tá bom? Nós vamos continuar essa aula, tá? Vou estar parando por aqui para a gente terminar de fazer o excluir e o atualizar. E aí, de novo, melhore a interface, acrescente algum tipo de recurso, porque isso tudo vale a pena, tá bom? Espero que tenha qualquer dificuldade. Não deixem, não hesitem em me procurar, tá? Estou sempre à disposição de vocês, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.